Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos ler os versos de número... vamos ler do verso 4 em diante, né? Todo o texto diz assim, ó: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e a paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza e sacerdote para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo o que os transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há e que vem, o Todo-Poderoso. Amém? Só uma palavrinha de oração. Bendito Deus, novamente, ó Deus, nesta quarta-feira, Senhor, dia 14, nós pretendemos, diante da Tua igreja, Senhor, expor mais essa porção da Tua palavra. Nosso intuito é finalizar essa primeira parte da introdução do livro de Apocalipse. Te pedimos graça, Senhor, para falarmos de forma coerente, de forma objetiva e claro, a fim de que teus filhos, ó Pai, os meus irmãos, possam extrair das coisas que aqui serão ditas, ó Pai, ensinos para as suas vidas, que o livro de Apocalipse, ó Deus, se torne para teus filhos, ó Deus, uma literatura de estímulo para a fé dos teus santos neste tempo em que vivemos. Te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Amém? Irmãos, como seguindo o padrão que nós estabelecemos, nós vamos fazer uma breve recapitulação das coisas que já foram ditas, né, resumidamente. Então, nós já dissemos que capítulo 1, dos versos iniciais, que vão até os versos 20, eles estão divididos em basicamente 3 pontos. O prólogo, né, que é os versos iniciais mesmos, que vão de 1 a 3, de 4 a 8, é a primeira parte da introdução da carta de Apocalipse, e dos versos 9 até a 20 o restante da introdução, é a segunda parte dessa introdução, né? E nessa introdução, o autor ele fala sobre os destinatários e faz uma saudação para as igrejas pelas quais ele está direcionando a sua carta. E aí, nesses primeiros versos, que são os versos que nós estamos tratando, ou seja, dos versos 4 até os versos 9, João vai apresentando algumas coisas interessantes. Nós vimos aqui nas últimas aulas que dos versos 4 aos versos 5, João faz uma apresentação de sua teologia. E a teologia de João é uma teologia trinitária. Ele diz que a graça e a paz que ele deseja que seja vivenciada pela igreja da Ásia Menor, e por todas as igrejas que haveriam de ler o livro de Apocalipse, ela tinha uma fonte. A graça e a paz que eles viviam e que ele desejava para aquelas igrejas tinha uma fonte. E essa fonte é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós aqui trabalhamos largamente sobre isso na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos um pouco do foco que João dá a respeito de uma das pessoas da Trindade, ou seja, a pessoa do Filho, Jesus Cristo. E ele diz, olha, essa graça e essa paz que vem, que procede de Deus e que procede do Espírito, ou dos 7 Espíritos que estão diante do trono do Senhor, essa paz também procede de Jesus Cristo. Aí ele dá algumas características sobre Jesus, que nós tratamos aqui na última aula, que são as características de ser
Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e ele é o príncipe dos reis da terra. Nós aqui afirmamos que essas três características a respeito do Filho, ou a respeito da pessoa de Jesus Cristo, elas são de suma importância para aquela comunidade. Por quê? Primeiro, porque o livro de Apocalipse ele é um chamado a ser testemunha. Se tem uma palavra marcante no livro de Apocalipse, é a palavra testemunha, testemunhar, martírios, ou mártire, né, do grego, que é a ideia, que possui a ideia da pessoa que tanto proclama, defende a sua fé, como está disposto a ir às últimas consequências em defesa dessa fé. E aí, João, ao escrever para as 7 igrejas, no meio de um contexto de tribulação, de perseguição, ele convida aquela igreja a ser testemunha, ou seja, ser pessoas que sustentem a sua fé, que proclamem a sua fé, a fé em Jesus Cristo, e que, ao passo que proclamam a sua fé em Jesus Cristo, também estejam dispostas a sustentar essa fé diante dos tribunais, ao ponto de sofrerem a morte, se for o caso. Assim como Cristo é a fiel testemunha, que testemunhou a mensagem de Deus e que morreu sustentando essa mensagem diante das lideranças religiosas e do Império Romano. Ok? Amém? Também a ideia de primogênito dos mortos, porque primogênito dos mortos dá a ideia para aquela igreja que está ali vivenciando um processo de tribulação, que a sua ressurreição, ele é o primogênito dos mortos, ou seja, ele é aquele que ressurgiu dos mortos primeiramente, que tem domínio. Aí nós falamos aqui a respeito do conceito de primogenitura, que primogenitura ela tem o sentido de ser primeiro na ideia de lugar, 1, 2, 3, o primeiro é o primogênito, ele vem primeiro, ele vem antes. É a ideia de lugar, eu estou aqui no lugar primeiro do que o outro. Tem essa ideia. E também tem a ideia de primogênito de autoridade, aquele que tem poder, que tem domínio. Ok? E Jesus ele está nessa perspectiva. O João está apresentando Jesus como primogênito dos mortos nessa perspectiva. Na perspectiva de que, primeiro, ele é aquele que primeiro ressurgiu dos mortos. Aí alguém pode perguntar agora, mas a Bíblia não fala de pessoas que já haviam ressuscitado? Verdade, a Bíblia fala de pessoas que já ressuscitaram dos mortos. Entretanto, todas as pessoas que ressuscitaram dos mortos, nos textos bíblicos, elas voltaram a morrer em um outro tempo. Quando a ideia de primogênito dos mortos é afirmada aqui, referindo-se a Jesus, é aquele que primeiro ressurgiu para nunca mais morrer. E primeiro ressurgiu no sentido de autoridade. Ele é aquele que tem poder e autoridade sobre a morte. Ok? Deu para entender? Então Jesus ele é o primogênito dos mortos, afirmando para aquela comunidade que, como ele tem poder e autoridade sobre a vida, ele pode fornecer para aqueles que forem fiéis no seu testemunho, desfrutem também da vida eterna, assim como ele a possui. Amém? Então foi isso que nós trabalhamos na aula passada. E príncipe dos reis da terra. Lógico, aquela comunidade está atravessando um período onde a sua experiência com o Estado é uma experiência de opressão, onde os príncipes e os reis e os imperadores, eles arrogam para si a autoridade sobre a vida dos homens e sobre a vida da sociedade. E aí a ideia é que estes indivíduos, eles é que dominam a vida, mas João os lembra, através dessa expressão, dizendo para a igreja que Jesus ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e ele é o rei de todas, ou ele é ele é aquele que comanda, é aquele que está acima de todos os reis da terra. Ou seja, toda a autoridade, todo o poder, todo o principado, toda a potestade, toda a condução de liderança que existe sobre a terra é serviçal daquele que é o poder maior, ou a autoridade maior sobre todos os reis, ou seja, Jesus Cristo. Amém? Então foi basicamente isso, essas características que nós trabalhamos nas 2 últimas aulas. Hoje, após João apresentar essas 3 características sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo,
João passa a identificar as ações que Jesus tem em relação à sua igreja. Ora, se nas primeiras palavras dos versículos 4, ele diz que a paz e a graça, ela procede de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo, e que em Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, dando características, a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o rei da terra, ele agora passa a dizer que, além das características que esse Jesus, rei, testemunha e primogênito dos mortos, ele também realizou algumas coisas sobre a igreja, ou para a igreja. E quais são essas coisas que ele realiza? João passa então a definir essas coisas a partir da segunda parte do versículo 5 em diante, e o versículo 6. Ou seja, observa comigo aí os versos 5 e 6 que diz, ele falando ainda da graça e da paz, a graça e a paz que vem, aí ele diz, de Deus, né, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Aí ele diz no verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os príncipes dos reis da terra. Aquilo que nós vimos, as características de Jesus. Aí ele continua e diz, aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então nós queremos agora trabalhar a ideia das ações de Jesus, que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos e que é o rei de todas as o rei de todos os reis da terra. Quais são as ações desse homem? Primeiro, ele nos ama. E aí, irmãos, quando a gente fala de amor, no que se refere à divindade, nós sempre nos lembramos daquele texto clássico que está lá em João 3,16. Qual é o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a perspectiva que nós possuímos, na grande maioria, ou de forma rasteira, sobre o amor de Deus, é em relação ao Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ama. Porque esse é um texto icônico, é um texto emblemático. Todo crente conhece esse texto de cor, sim ou não? Deus falou de amor, qual é a referência que você... Deus nos ama. Qual é a referência que você tem logo na cabeça? Aparece logo um símbolozão assim na sua cabeça, a imagem, João 3,16. Entretanto, irmãos, Jesus Cristo também revela o seu amor por nós. E aí, já tem aí? Ok. Eu queria que alguém começasse a ler aí para nós, João 13, verso de número 1. E aí a Camila já abrisse aí, 15, 13 a 14. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só, o texto de João capítulo 13, verso 1, aponta-nos a experiência de Jesus Cristo amando os seus discípulos e amando aqueles que o Pai havia lhe dado, ao ponto de amá-los até o fim. E a expressão amá-los até o fim significa amá-los ao ponto de dar a sua vida por eles. Então, esse texto do capítulo 13, verso 1, apresenta o aspecto do amor de Jesus Cristo pela humanidade. Então, assim, falando de amor, o amor de Deus, a gente sempre observa, ou a gente sempre foca no amor de Deus, que enviou Jesus Cristo. Mas a gente esquece, ou a gente passa por cima de perceber que Cristo Jesus, ao vir à terra, experimentou uma vivência de amor pelos seus discípulos e por aqueles que o Senhor havia lhe entregue, lhe dado para salvá-los. Leia para nós aí 15, versos 13 e 14, Camila, por gentileza. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem
que eu lhes ordeno. Pronto. Então você percebe aí Jesus Cristo falando, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então Cristo está apresentando para seus discípulos, revelando, mostrando para os seus discípulos que o seu amor é um amor intenso, ao ponto de ele dar a própria vida pelos seus discípulos. Então, quando o texto de João, aliás, quando o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 5, adentrando por 6, que fala que Jesus é fiel testemunha, que Jesus ele é o primogênito dos mortos e que Jesus ele é o príncipe ou rei dos reis da terra e que ele nos ama, João está ecoando a experiência que ele possuiu caminhando com Jesus ao ver e ao experimentar na pele o amor de Cristo Jesus por ele e por aqueles que Deus havia entregue em suas mãos. Amém? O capítulo 8, aliás, o capítulo 5 e o verso 8 de Romanos diz o seguinte: porque Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ora, esse texto apresenta o amor de Deus, sim ou não? O amor do Pai, Deus o Pai. Deus o Pai ama os homens de tal forma que Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E aí nós esquecemos de perceber que Cristo Jesus também está manifestando o seu amor nesse texto. Por quê? Porque Deus envia Jesus, mas Jesus é aquele que experimenta na sua pele, no seu corpo, a morte por nós que éramos ainda pecadores. Deu para entender? Ele concede a sua vida, ele permite que a sua vida seja retirada, seja ceifada para homens e mulheres que ainda eram pecadores, transgressores. Então, o texto mostra que o amor de Deus, ele é um amor intenso, genuíno e verdadeiro, e que ele não está limitado à resposta humana. Está dando para entender, irmãos? Deus nos amou primeiro, enviou a sua bondade e graça, olhou para homens e amou-os, ao ponto de dar a sua própria vida para resgatar estes homens. João está aqui, irmão, relembrando aos cristãos que, independente do fogo que havia se levantado naquela comunidade, olha, lembra, irmãos, aquela comunidade está passando o quê? Está passando por um processo de perseguição. Nós vamos ver um pouco mais na frente, nos próximos versos, que, nos próximos estudos, na realidade, João faz a referência de que naqueles dias um dos seus amigos, dos seus irmãos, havia sido martirizado, havia sido morto por causa do seu testemunho. Então aquela igreja estava passando por tribulação, perseguição. Além de tribulação e perseguição, ela estava sendo opressa por um poder político imperial romano. E é comum, abra seus ouvidos, é comum para mim, para você e para qualquer pessoa, quando está atravessando um problema, quando está atravessando uma dificuldade, quando está atravessando uma tribulação, um período de angústia, a primeira coisa que a gente duvida é sobre o amor de Deus. Deus me ama mesmo? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou atravessando esse problema, essa tribulação? Por que comigo isso está acontecendo? Então, João está apresentando para a igreja da Ásia Menor, que está passando um processo de tribulação, que Deus ama-os. Está relembrando para eles do amor de Deus, das ações de Cristo Jesus, de amor por eles, ações que o levaram à morte
por amor a eles. É importante aqui notar que o tempo dessa palavra, que se refere ao amor de Deus, ela está empregada em um tempo verbal no presente. Entendeu? Deus nos ama, não é Deus nos amou, mas nos ama. Ou seja, o que João está dizendo é que mesmo naquele período, mesmo naquele ambiente, mesmo naquela situação de perseguição, mesmo naquela angústia, mesmo em meio ao perigo de morte, eles deveriam relembrar das ações de Deus sobre a vida deles, afirmando que o amor de Deus é presente, é uma ação de Deus para o aqui e para o agora. Deus te ama, Deus nos ama, Deus ama a mim e ama você agora. Não é que Ele nos amou, nos amará, não, Ele nos ama agora, independente da tribulação que nós estamos passando, da dificuldade que nós estamos atravessando. Porque a tribulação e a dificuldade que nós estamos atravessando, ela não interfere no relacionamento ela não interfere no relacionamento que Deus tem com os homens. Ela pode até interferir no relacionamento que os homens têm com Deus. Você entende a diferença? Dá para você perceber a distinção, o sofrimento, a angústia, o tempo, a situação presente, ela pode moldar como eu me relaciono com Deus. Mas nada no tempo pode moldar a relação de Deus para com aqueles que Ele ama, para aqueles com quem Ele chamou. Amém? O apóstolo Paulo fala, num determinado momento da sua carta, que ele diz, que não existe nada que possa nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aí ele cita várias situações, tribulação, morte, ele cita várias coisas. Aí ele diz, nem o tempo presente. E nem o porvir. Então, nada na situação presente ou porvir pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, João aqui está relembrando para a igreja a sua experiência de fé. Fé que foi recebida e aceita nos primórdios da sua aceitação ou da sua aproximação com o Evangelho. Aonde a tribulação, a angústia e a perseguição não eram patentes, não eram presentes. Mas agora, no tempo presente, a tribulação e a angústia não poderiam mudar as realidades que estão visíveis, que são reais, que são presentes na vida daqueles que Deus chamou. Ou seja, o seu amor destilado, derramado sobre a vida dos chamados ou dos eleitos. Amém? Deus nos ama. A primeira lição que a gente aprende aqui é essa, irmãos. E essa é uma lição básica da fé cristã. Essa é uma lição básica. Isso aqui não, como eu posso dizer? Estava conversando com um rapaz há uns dias atrás, falando sobre algumas dificuldades da vida cristã. Ele experimentando algumas dificuldades na vida dele. E aí a gente conversando, e eu citei para ele 3 exercícios básicos da fé cristã. 3 coisas simples. Simples mesmo, sim, básico. Procure uma igreja. Separe um momento de oração. E busque ter uma vida de santidade e de devoção. Básico. Isso é básico ou não é? Sabe o que foi que ele disse para mim? Ele disse assim, pastor, estou envergonhado, porque isso é tão básico. Eu acho que se eu fizer isso, eu saio de onde eu estou, da situação em que eu estou. Então, assim, sai, com certeza sai. É básico. Irmão, saber que Deus nos ama, ter o entendimento que Deus nos ama, é básico. Não deveria alguém subir em cima do púlpito e fazer uma pregação de 40 minutos para dizer que Deus te ama. Que é básico. Mas às vezes não precisaria
uma carta ser escrita para dizer Deus te ama, que é básico da fé cristã. Mas às vezes a gente, na nossa correria, no envolvimento com várias coisas, a gente acaba esquecendo que Deus nos ama. Quando a tribulação, quando a angústia, quando as múltiplas atividades da vida nos cercam, a gente esquece que Deus nos ama. João escreve, e a primeira coisa que ele diz é: aquele que é a fiel testemunha, que é o primogênito dos mortos, que é o rei de todos os reis, de todos os principados, de todas as autoridades da terra, esse me ama e te ama. E ama agora, no presente momento, agora, como você está, do jeito que você está, ele te ama. Amém? Continuando, ele diz que ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o príncipe dos reis da terra, que ele nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai, e a ele seja poder e glória para todos sempre. Amém. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pensa numa outra coisa básica. Irmão, essa é com certeza a informação mais importante para aquela comunidade no fim do primeiro século da era cristã. Por que que essa é uma informação? Talvez seja a informação mais importante. Porque aquela comunidade está passando por um processo de perseguição. E alguns vão morrer. Inclusive, o texto bíblico aqui, mais na frente, diz que haverá uma perseguição. Quando ele está escrevendo nas cartas para as igrejas, ele diz assim: haverá uma perseguição no meio de vós que durará 10 dias. E essa perseguição levará alguns à morte. Meu irmão, quando você recebe a notícia dessa, assim, já pensou alguém chegasse e dissesse assim: rapaz, no José Volta vai se levantar uma perseguição grande, alguns vão ser lançados na cadeia e alguns vão ser conduzidos à morte. Meu irmão, ter a certeza de que você vai morrer e você saber que está tudo ok com o Senhor, isso muda a perspectiva de vida, ou muda a perspectiva da morte. As pessoas têm medo da morte, sim ou não? As pessoas têm medo da morte, mas o cristão ele não deve ter medo da morte. Já falei aqui uma vez. E aí eu fui deixar um casal. E aí quando eu fui, inclusive eu estava falando nesse dia para esse casal de uma aula que eu tinha tido com um professor que ele estava nos ensinando sobre Apocalipse, inclusive. E nessa aula ele estava falando sobre a morte. E a aula que ele estava dando sobre a morte, o título da morte é Morrer Bem. Morrer bem. Então ele estava falando que o cristão deveria morrer bem e tal, né? E aí a filha dele, antes dele sair de casa, o professor, a filha perguntou: pai, o senhor vai ensinar o que hoje lá no seminário? Aí ele disse: eu vou ensinar os meus seminaristas a morrer bem. Essa era a aula, morrer bem. Porque o cristão ele deve morrer bem. Mas resumindo, nós estávamos conversando sobre isso, sobre morrer bem, sobre que o cristão deve morrer bem, deve morrer, né, na perspectiva de que a sua é no céu, fechou o olho aqui e abriu na eternidade, diante do Senhor. Glória a Jesus, amém. Paulo diz sobre isso: olha, eu não sei o que decidir, ficar aqui é só para poder ajudar vocês, mas o meu desejo é estar com o meu Senhor. Existe uma certeza, então você morre bem. Você morre garantido, você está garantido. Resumindo, a gente foi passando, na hora que a gente foi passando, eu passei assim a preferencial. Na hora que eu passei a preferencial, passou um carro assim, aí a irmã... Aí eu olhei para ela: o que foi, irmã? Disse: não, está com medo de morrer? Eu disse: lógico. Eu disse: que é isso, irmã? Morrer vai para o céu, a gente está falando sobre morte. Eu disse: não, pastor, mas não precisa ser agora, não. Amém, irmã, glória a Deus. Vamos conduzir, amém, vamos caminhando. Mas essa é a ideia. Ora, o que é que causa medo e pavor na nossa alma?
no que diz respeito à eternidade. É imaginar que você vai atravessar a eternidade sem ter a garantia de estar com o Senhor. Mas e essa garantia de não estar com o Senhor, ela só não é te dada se você estiver com dívida diante do Senhor. Mas as Escrituras, o apóstolo Paulo diz que todo escrito de dívida que havia contra mim, contra você, foi rasgado. Paulo fala, eu acabei de citar, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aquele que confia no Senhor, que está em Cristo Jesus, que tem a certeza de que o sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente para redimi-lo, para lavá-lo do seu pecado, a morte, na realidade, olhando por uma perspectiva mais radical, né, deve ser desejada pelo cristão, porque é a saída deste período, deste tempo de angústia, de dor e de sofrimento, para um ambiente de glória, na presença do Senhor. Ele nos lavou dos nossos pecados. Irmãos, entenda, você que acredita, que aceitou, que foi aceito, que foi chamado, eu estou usando todas essas expressões para identificar para você que você foi recebido por Cristo Jesus, e ao ser recebido, ao ser chamado, agarrado, atraído pelo Senhor Jesus Cristo, o seu santo sangue, o seu santo sacrifício, a sua morte, o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, te cobriu e pagou toda a dívida de culpa que o pecado havia impresso sobre você, diante do Senhor. Diante do tribunal do nosso Deus, nós estaremos cobertos pela justiça de Cristo. Então isso é importante para aquela comunidade, saber que num ambiente de perseguição e de perigo de morte, a minha vida está garantida. A minha eternidade está garantida. Irmão, lembram do testemunho do Cristiano aqui? Que lá em Burkina Faso, um grupo de irmãos que aceitaram a Cristo, eles foram no mercado, e a milícia jihadistas pegaram eles e levaram eles e prenderam e mataram eles, mas que antes disso acontecer, o Cristiano havia aconselhado-os a que eles fugissem, e eles disseram, não vamos fugir. Não vamos fugir por quê? Porque Deus cuida, Deus guarda. Se Deus não guarda aqui, Deus guarda na eternidade. Nossa vida está garantida. Ele falou isso aqui domingo, não foi? Na segunda-feira ele explicou um pouco mais isso lá em casa. Irmãos, não dá tempo a gente conversar aqui, mas o que ele explicou para mim a respeito dessa história desses irmãos que deram a vida lá em Burkina Faso, depois de terem conhecido que eram muçulmanos, que aceitaram a Cristo Jesus e que foram presos pela milícia, milícia que a gente usa, né, que é a expressão, mas que foram presos por outros muçulmanos e que colocaram eles no interrogatório, e após o interrogatório decapitá-los, decapitou-os porque eles eram cristãos. Bom, o testemunho disso é profundo. Não dá para a gente contar aqui, mas é de você dizer assim, meu Deus, que cristianismo é que nós estamos vivendo aqui. Esses homens tinham consciência de que o sangue de Jesus Cristo os lavou, os purificou de todo pecado. Nós precisamos resgatar essa identidade, esse princípio das Escrituras na nossa alma. Eu digo resgatar na alma, não na boca, não apenas aqui, que eu posso dizer, não, eu sou lavado no sangue de Jesus, mas
Qual é a experiência disso na minha alma? Agora, um ponto importante para a gente perceber aqui é o tempo verbal, aonde essa palavra está descrita. A palavra diz assim, ó, ele nos lavou. A palavra ele nos lavou ou ele nos purificou, ela está num tempo verbal que para a nossa língua foi traduzido. O grego é um tempo verbal que nós não temos uma referência aqui, certo? Nós não temos essa referência aqui. É um tempo chamado tempo auristo. É uma ação realizada em um tempo indeterminado que reverbera as suas ações para o futuro. Mas não existe uma referência de tempo verbal para identificar esse tempo onde essa palavra é colocada, que refere-se à ação de Jesus em nos lavar dos nossos pecados. Mas a gente aqui utilizou a palavra no passado, nos lavou, ou seja, referindo-se... Quem aqui que é bom de português? Essa palavra aqui está no gerúndio, ou seja, uma ação realizada no passado que é uma ação concreta, feita, realizada perfeitamente. Então, o que João está dizendo é que Jesus, através do seu sangue, fez um ato único no passado. Esse ato único no passado tem efeitos para nós hoje. Ou seja, ele lavou-nos dos nossos pecados lá na cruz, quando derramou a sua vida, quando derramou seu sangue. Naquele momento ele fez um ato perfeito de purificar-nos dos nossos pecados, até mesmo daqueles que ainda não haviam nascido. O ato de Jesus Cristo é um ato perfeito de purificação. Então João está dizendo duas coisas básicas aqui nesses versos. Ele está dizendo, Deus te ama agora, no presente, no exato momento. E Ele te ama agora e realizou no passado uma ação de te libertar dos pecados. Ou a gente poderia inverter a situação e dizer, no passado, Ele te libertou dos teus pecados. E no presente, Ele revelou o seu amor no passado, te libertando dos teus pecados, te purificando dos teus pecados, em uma ação única e perfeita. E agora, nos dias de hoje, Ele ainda manifesta esse amor cuidando de você, manifestando essa libertação sobre a sua vida. Amém? João está relembrando a igreja de conceitos que já haviam sido bem recebidos na fé cristã, que eram conceitos basilares. Ou seja, quais eram os conceitos basilares, conceitos que foram recebidos lá no princípio da fé? Primeiro, nossa libertação do poder do pecado, ela está atrelada ao ato único e perfeito de sacrifício que Jesus realizou ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Irmãos, isso aqui é princípio básico da fé. E João apresenta isso logo no início da sua carta. Ele está escrevendo para as igrejas na Ásia e ele está dizendo para as igrejas da Ásia, olha, eu estou escrevendo aqui da parte daquele que é o primogênito dos mortos, daquele que é a fiel testemunha, daquele que é o rei de todos os reis da terra, daquele que nos ama agora e que realizou no passado uma ação providencial de nos libertar dos nossos pecados. Ô irmão, pensa sobre isso, isso é para colocar a mim e a você de joelhos em adoração e louvor ao nome do nosso Deus. A ideia por trás dessas informações ecoa o sacrifício do Cordeiro, sem defeito, do Antigo Testamento, de Êxodo, capítulo de número 12, versos 3, e dos versos 5 a 8 e dos versos 13. Lá, nesses textos aqui, mostra o quê? Mostra o Cordeiro, que foi o quê? Imolado e colocado o seu sangue nos umbrais das portas para libertar o povo de onde? Para onde Deus estava libertando aquele povo? De onde? Da escravidão do Egito. Então,
João, em Apocalipse, está dizendo assim, ó, ele, pelo seu sangue, nos libertou, nos lavou, nos purificou dos nossos pecados, ecoando, trazendo o eco de um texto bíblico do Antigo Testamento, que era o texto da libertação de Israel do Egito. João agora está dizendo, ele é o Cordeiro Pascal, aquele que liberta-nos, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Deu para entender, irmãos? São abundantes os textos que fazem referência ao sangue de Jesus como aquele que liberta-nos dos pecados. Gálatas, capítulo 3, capítulo 4 e Apocalipse, capítulo 5. Você está anotando? Anote aí para você ver em casa esses textos. Esses são apenas 3 textos nas Escrituras que mostram que o sangue de Jesus, ele purifica-nos, liberta-nos do poder escravizador do pecado. E reforçando a ideia que eu vos estou apresentando, de que João, ao citar para a igreja da Ásia, dizendo que ele nos ama e nos libertou e nos purificou dos nossos pecados, está fazendo referência à ação de libertação de Deus, a aliança que Deus faz com os homens de libertá-los da escravidão. No caso de Jesus, da escravidão do pecado. Irmãos, ter a garantia de que não existe mais condenação pela culpa do pecado, pois Jesus Cristo, com o seu sangue, promoveu libertação e purificação dos nossos pecados, ressignifica toda aquela tribulação, toda aquela angústia, todo aquele medo e o pavor da morte que eram vivenciadas pela igreja primitiva do segundo século, do final do primeiro para o início do segundo século. Saber que eu estou justificado diante de Deus, que o sangue de Cristo é aquele que me guarda, me protege e me garante diante do Senhor, para não ser condenado e levado à morte eterna. Isso muda como eu encaro a vida aqui. Isso muda como eu encaro as dificuldades e os problemas existentes nesse mundo. Continuando, ele diz, aquele que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E aí ele diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. E a glória e o poder para sempre. Amém. Irmãos, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Irmão, essa expressão de João, ela tem um eco lá no texto de Êxodo, capítulo 19. Leia para a gente aí, por favor, quem tem aí Êxodo nas mãos. Capítulo 19, verso de número 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falaram aos filhos de Israel. Irmão, presta atenção. Isso aqui é importante você prestar atenção, tá bom? Para quem é que Deus está dizendo que eles serão reis e sacerdotes, em Êxodo capítulo 19, verso 6? Para Israel. Preste atenção. Deus disse para Israel que eles seriam reis e sacerdotes. E Deus diz isso porque Deus firmou com Israel uma aliança. Então Deus fez uma aliança com Israel, a aliança da lei, separou-os e disse, olha, vocês serão meus reis, vocês serão reis e sacerdotes. Vocês serão luz entre os povos, exatamente. Luz entre todos os povos, luz entre os gentios. O texto de Apocalipse está dizendo que, por meio do sangue de Jesus, ele nos libertou e nos purificou dos nossos pecados. E nos fez reino
e sacerdote. João aqui usa a mesma expressão que foi utilizada no livro de Êxodo, dizendo que Israel seria rei e sacerdote. Só que Apocalipse não está sendo direcionado para Israel. Apocalipse é direcionada para as igrejas que estão na Ásia Menor. Irmão, sem dúvida, uma informação aqui que mexe na estrutura teológica judaica, interferindo, inclusive, em linhas de interpretação teológicas do cristianismo. Que linhas de interpretação é essa? A gente aqui falou na nossa introdução, é uma linha de interpretação teológica que fala que é definida como dispensacionalismo. O dispensacionalismo faz cortes rígidos entre a igreja e entre Israel. Então, quando alguém tem um direcionamento teológico que é voltado para esse segmento dispensacionalista, que em outro momento a gente pode explicar, eles entendem que Israel é uma coisa e que a igreja é outra. Que Deus tem um plano para Israel e que Deus tem um plano para a igreja. Que Deus tem promessas para Israel e promessas para a igreja, que elas são distintas. Está dando para entender? Mas eu me deparo agora com um texto em Apocalipse que diz que o sacrifício de Cristo e o seu sangue faz com que eu experimente, a igreja experimente aquilo que Deus direcionou para Israel. Ou seja, ser rei, reino e sacerdotes. Ao que parece, João está aqui indicando que Jesus, o primogênito dos mortos, pela lavagem de nossos pecados, através de seu sangue, inaugura uma nova aliança. Irmãos, e Lucas, capítulo de número 22, verso de número 20, diz exatamente isso. Jesus abre os seus lábios e diz assim, ó, este sangue, ou este cálice, é o sangue da nova aliança, na qual Deus forma um povo para ser seus reis e sacerdotes. Vocês lembram que nas exposições de Lucas, nós aqui falamos que Jesus Cristo coloca os discípulos como colunas para os gentios, para a proclamação. Lembram dessa exposição? É como se Jesus estivesse apresentando na pessoa dos 12 discípulos as 12 tribos de Israel, como se ele estivesse remodelando o novo Israel. Apocalipse 1, verso 6, que diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, entra em conflito com Êxodo 19, 6, Isaías 61, que também é um texto que implica na ideia de que nós fomos chamados e estabelecidos pelo Senhor como sacerdotes, como um reino de sacerdotes. Irmãos, isso tem implicações profundas no entendimento do Salmo de número 89. Lembra que na exposição passada, de quarta-feira passada, nós falamos que João está citando o Salmo 89 ao referir-se a Jesus Cristo como a fiel testemunha? Você está lembrado? Que eu disse que João utiliza a linguagem do Salmo quando o salmista está falando da aliança que Deus fez com Davi, que é uma aliança perpétua, e o salmista está ali falando na esperança, na perspectiva de que o seu reino, o reino davídico, seja um reino eterno. E aí o salmista diz que Deus tomou a lua por testemunha no céu. E aí a linguagem que João utiliza para Jesus como aquele que é a fiel testemunha sai desse texto de Salmo número 89,
que no mesmo Salmo de número 89, o salmista fala sobre Deus dizendo que ia separar o seu ungido, o primogênito dos reis da terra, que é a mesma linguagem que o Apocalipse usa, dizendo que Jesus ele é o primogênito dos mortos. Então, o Salmo de número 89 está ligado a esse texto de Apocalipse, capítulo de número 1. Entretanto, irmãos, na linguagem do Salmo, a esperança davídica é que a aliança davídica ela permaneça. A esperança é que o povo de Israel permaneça no desenvolvimento da aliança e que o reino não tenha fim. Porque essa é a aliança que Deus faz com Davi. Leia em casa o Salmo 89. Você vai ver, Deus diz literalmente, eu fiz a minha aliança com Davi, ela não será revogada, permanecerá. Ainda diz mais, ainda que seus filhos transgridam a minha aliança, eu assim ainda permanecerei. Eu os corrigirei, mas a minha aliança não será quebrada, vituperada, desfeita. Então o salmista tem a esperança de que o reino davídico permaneça. E a aliança do reino davídico, irmão, significa a aliança de Israel. Como o quê? Como reis e sacerdotes. Mas vem João, no capítulo 1 de Apocalipse, e diz que através do sacrifício de Jesus Cristo, nós, a igreja, foi feita reino e sacerdote. E agora? Deus quebrou sua aliança? O entendimento mais adequado aqui, irmãos, então seria que Deus, basicamente, ou substituiu a aliança feita com Israel, Davi e Abraão e a outros, pela aliança feita com Jesus Cristo através de seu sangue. Jesus substituiu a aliança com Davi, a aliança com Israel, a aliança com Abraão. Essas alianças elas foram substituídas pela aliança nova que o Senhor fez com Jesus. Pode ser, é uma ideia. Não vamos bater o martelo sobre isso, porque isso é tema para outra discussão que não nos cabe aqui nesse momento. Mas também pode ser que os termos da aliança que Deus estabeleceu com Israel, com Davi e com Abraão, agora devam ser observados pelos termos da aliança que Deus afirma com Jesus Cristo através de seu sangue. Ou seja, a aliança de Israel, de Abraão e de Davi tem termos. Deus fez termos com essa aliança. Vocês fazem assim, 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 e eu vou fazer assim, assim, assado. Ok? E eles não fizeram. Nem Israel, nem Davi, nem Abraão concluíram ou cumpriram essa aliança. Entendeu? Então, Deus fez a aliança com Jesus, e através do sangue de Jesus e da aliança com Jesus, os termos da aliança passada agora serão revistos. É uma possibilidade? Pode ser. Ou então, Israel, Davi e Abraão, juntamente com todas as outras alianças, elas eram nada mais, nada menos do que uma sombra daquela aliança que o Senhor realizaria com seu santo Filho Jesus Cristo. Irmãos, qual é dos 3 pontos, qual é o correto? Não é momento para a gente discutir sobre isso aqui. Nós não temos tempo hábil para isso. Porque nós abriríamos uma janela para explicar um outro contexto de aliança. Nós não temos tempo para isso. Num outro momento nós podemos trabalhar sobre isso. O que nos importa saber aqui agora? É que, independente do resultado, se Deus anulou a aliança com Israel, com Abraão e com Davi, e reafirmou com Jesus, se Deus ratificar é consertar, se Deus ratificou as alianças por meio da aliança com Jesus, ou se essas alianças elas eram apenas sombras da aliança que ele iria fazer perfeitamente em Cristo. Independente de tudo isso, o que nós precisamos saber é que
O que o Senhor fez, através de seu santo sangue, estabelecendo uma nova aliança, abriu, oportunizou que gentios, aliançados no sangue de Cristo, ou seja, a igreja, tornasse participante das promessas que Deus fez a Israel. Reino e sacerdote. Amém? Verso 7, caminhando para o final. Ainda tem quantos minutos? 5? Ainda está tempo. Ainda não vai terminar muito tarde. 5, dá tempo. Verso 7 diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João finaliza essa primeira parte de sua introdução resgatando 2 textos bíblicos, os textos de Daniel e os textos de Zacarias. Não precisa você abrir não, eles estão aqui, eu coloquei. Mas Daniel, capítulo de número 7, diz assim, ó: e estava olhando, isso é Daniel, nas suas visões da noite. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Irmão, só um parênteses aqui, eu não posso deixar de falar isso, que é frustrante. Eu olhei uns 5 comentários sobre esse texto. Uns 5 comentários. E os irmãos sabem que os irmãos estão estudando comigo aqui na segunda ou na terça-feira, a gente está estudando a carta de Judas, e os irmãos sabem que a gente tem trazido aqui um material e tem conversado sobre como a gente pesquisa, né? Qual é o método que a gente utiliza para poder trazer as informações aqui para a igreja, o quanto de material a gente busca, quanto material a gente pesquisa e tudo. Irmão, os 5 comentários, assim, por baixo, que eu olhei, sabe o que os caras focam? A riqueza desse conteúdo aqui. Isso aqui é rico. Mas sabe o que os caras focam? Se Jesus vem nas nuvens ou não. Irmão, nós estamos falando de comentaristas que são doutores. Os caras querem questionar. O importante é se Jesus vai vir nas nuvens ou não. Tanta coisa rica para ser dita aqui nesse texto. Eu quero lá saber se Jesus vai vir empendurado numa nuvem, sentado numa nuvem, ou não, irmão. Céu de menos. Tem mais coisa profunda aqui. Mas voltando para o nosso estudo. João ecoa o livro de Daniel, capítulo 7, e Daniel é um... Irmãos, Apocalipse passeia por toda a Bíblia. Você já viu aqui. Só nessa introdução a gente já citou Êxodo, já citou Isaías, já citou Ezequiel, já citou Salmos, já passeia por toda a Bíblia. Mas Daniel, parece que é o livro assim, Daniel é o livro, sabe, de cabeceira de João. Então, eis que vem com as nuvens, ele diz, né? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. João está ecoando esse texto do Antigo Testamento que está lá em Daniel capítulo 7, quando Daniel, nas suas visões, tendo as visões acerca da vinda do Messias, fala que ele virá em nuvens, e todo olho o verá. E aí, o outro texto que está junto aqui, que é uma mescla, certo? É o texto de Zacarias, que diz assim, ó: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram,
e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, sabe qual é o problema aqui? É que Zacarias, quando fala desse texto, dizendo que eles lamentarão, Zacarias está falando sobre um lamento de arrependimento. Ele está dizendo, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça. É o Espírito de Deus que nos comove é o Espírito de Deus que nos comove ao arrependimento. Então, o contexto de Zacarias é um contexto de arrependimento. Mas o contexto de Apocalipse não é um contexto de arrependimento. Já é um contexto de juízo. Então é como se João reinterpretasse o entendimento da profecia de Zacarias. Colocar a profecia dentro da perspectiva do tempo em que as coisas estão acontecendo. João está observando essas coisas. João está vendo, ele é chamado para isso. Então ele faz essa união, a união dessas duas profecias. Essas duas passagens, elas mesclam, em uma só frase. Ele virá sobre as nuvens e aqueles que o transpassaram se lamentarão. João, ao incluir na introdução essa declaração, ou seja, a declaração que ele vai vir, todo olho vai ver, e as nações e as tribos da terra se lamentarão, ele faz a declaração que é a base, o tema central de Apocalipse. Qual é o tema central de Apocalipse? O retorno de Jesus para promover juízo sobre as nações. É disso que Apocalipse fala, que ele virá. E quando ele virá, o juízo se estabelecerá sobre as nações. Apocalipse 1:7 possui duas informações básicas, para finalizar aqui. Quais são essas duas informações? Primeiro, é que Jesus virá visivelmente. Todo olho o verá. Então, se você ouviu alguém pregar que Jesus vem escondido, arrebatará a igreja, aí a igreja vai ficar lá escondida com Jesus num período, aí depois Jesus volta com a igreja, e aí é que as coisas finalizam, desconfie. Porque não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso. O texto que abre Apocalipse e que diz, que manifesta o tema central da vinda de Jesus Cristo, diz que todo olho quando ele vier. O próprio Cristo diz, e a gente pregou sobre isso, será como um relâmpago. Visível. Segunda informação, que o seu retorno é para juízo sobre aqueles que negaram, sobre aqueles que escarneceram e sobre aqueles que o mataram. Agora, você pergunta aí, então o juízo vai ser só para aquela geração que matou, escarneceu? Não. O juízo é para todas as gerações que ao longo da história negaram, escarneceram e mataram Jesus. Porque em toda geração, cada geração que se levanta, ela ou reconhece Jesus ou mata Jesus para si. Todos os nossos atos de impiedade são chicotadas, são escárnios e são cravos e lanças infligidas sobre o corpo de Cristo. Isaías diz que por causa que foram os nossos pecados que conduziram ele à cruz.
Sim ou não? Então, se foram os meus pecados que conduziram ele à cruz, toda vida que eu conscientemente cometo atos de pecado, eu estou colocando Jesus na cruz. Hebreus também tem uma linguagem parecida com isso, acerca do sacrifício e do pecado. Ele diz: se o sacrifício foi feito pela purificação dos nossos pecados e foi feito de uma vez só, já não sobra mais sacrifício para outros pecados. Ou seja, o Hebreus está dizendo assim, ó, você não pode mais pecar. Inclusive tem até uma história, né, na história da igreja, que diz que algumas igrejas, elas proibiam, elas tinham um limite de pecado. Então, você podia pecar até se batizar. Depois que você se batizava, porque aceitava Cristo e tal, não podia mais pecar, porque não existia mais perdão para os pecados depois de reconhecer a Cristo. Está dando para entender? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Lógico que essas coisas são absurdas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando Cristo vier, ele julgará todas as tribos e nações que negaram o seu sacrifício, a sua doação e os seus conselhos e o seu chamado para uma vida de santidade. E aí, a gente acaba aqui. O verso 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, João finaliza a primeira parte da sua introdução se calando. O verso 8 não é João falando. O verso 8 é a voz do próprio Deus, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e o que há de vir. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Alfa e ômega são as duas letras que compreendem o alfabeto grego, ou seja, a língua falada. O alfa seria para nós o A, e o ômega seria para nós o Z. Ou seja, com o alfabeto, nós expressamos todas as palavras possíveis para identificar as coisas visíveis, reais e sentidas. Sim ou não? Ele está dizendo, tudo que a linguagem humana pode expressar, me define. Nada fora da linguagem pode expressar quem o Senhor é. Ou seja, nós somos capazes, na nossa limitação, de expressar o ser de Deus. Apesar de sermos limitados, apesar de sermos fracos, frágeis, débeis, termos dificuldades, mas o Senhor está dizendo que tudo dentro da criação, tudo dentro da linguagem, tudo que a linguagem pode proferir, pode falar, pode definir, expressa quem Ele é. Não estou dizendo que abarca tudo o que Ele é. Entendeu a diferença? A linguagem humana não pode abarcar tudo o que Deus é. Mas a linguagem humana, ela pode dar conta de tudo aquilo que nós precisamos saber e entender sobre quem Deus é. Amém? Ele é o princípio e o fim, irmãos. Tudo que está dentro da criação, Ele está para além disso. Aquele que era, que há e que há de vir, o tempo. Então, a expressão aqui que o Senhor utiliza é que toda a criação, tudo na vida humana, na experiência humana, pertence a Ele. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E essa expressão Todo-Poderoso é
uma das 4 expressões mais importantes no livro de Apocalipse. Ao longo da exposição nós vamos falar sobre as outras 3, mas essa aqui, todo-poderoso, ela é uma das 4 expressões mais importantes no livro de Apocalipse. A gente precisa entender isso. Aquele que está manifestando a sua revelação, ele tem todo o poder, todo o domínio. Tem o poder e o domínio sobre a linguagem humana, sobre a expressão humana, sobre o começo, sobre o fim dos homens e da criação, porque ele é todo poderoso. Amém, irmãos? Finalizamos aqui a primeira parte da introdução. Na próxima aula, nós daremos início à segunda parte da introdução, que vai dos versos 9 a 20. Amém? Fiquemos de pé. Chamar o André para orar por nós. Oremos. Pai, te agradeço, Senhor, por esse estudo de hoje. Agradeço, Senhor, pela vida do pastor Heber e peço que o Senhor venha estar capacitando ele, venha abrir nossas mentes para que possamos entender, Senhor, a tua palavra, que sempre seja pregado, Senhor, de forma fiel, Senhor, e que também possamos explicar, Senhor, evangelizar para outras pessoas, que não venha ficar presa aqui, Senhor, em nossas mentes, na igreja, mas que possamos evangelizar também. É isso que eu te peço nessa noite, nos leve em paz. Em nome de Jesus, amém.